Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. O câncer coloretal é o terceiro que mais mata no país. Hoje, a chance de uma pessoa desenvolver a doença é da ordem de 4,3%, sendo que ela é mais comum em homens e mulheres com mais de 45 anos, ou em pessoas que tenham casos na família. Um fato muito preocupante é que 85% dos casos de câncer coloretal sejam diagnosticados em fase avançada, quando a chance de cura é menor. No Brasil, o câncer coloretal atinge mais de 40 mil pessoas por ano. Com o envelhecimento da população, estima-se que o número de mortalidade em virtude da doença aumente até 2025. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, esse é o tema Março Azul, mês de prevenção ao câncer de colo retal. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico gastroenterologista, Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso, o NEL. Olá, NEL, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado, Aguinaldo. É uma satisfação estar aqui contigo novamente, com o teu público aí, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante na saúde pública. Doutor, então, para começo de conversa, o que é o câncer coloretal? Bom, o câncer coloretal, Aguinaldo, ele é o câncer de intestino. Ele leva esse termo por causa que a gente chama tecnicamente o intestino grosso de cólon e o reto, que é a porção final do intestino, né? Grosso, então é coloretal por causa disso, mas é o câncer de intestino no popular, né? Doutor, e quais os fatores de risco para o câncer coloretal? Bom, o primeiro fator de risco é a idade, né? Com as pessoas vivendo cada vez mais, morrendo menos de outras causas como as doenças cardiovasculares, os cânceres têm aumentado de incidência, a idade, sem dúvida nenhuma, é o principal fator de risco. Outro fator de risco importante é a história familiar de câncer de intestino. Alguns fatores modificáveis, então quer dizer assim, a exposição ao fumo, ao álcool, à obesidade, uma dieta muito rica em alimentos gordurosos, alimentos industrializados, alimentos processados, pouca ingesta de fibra, esses são fatores modificáveis que podem ser melhorados pelas pessoas e que também estão envolvidos no desenvolvimento do câncer de intestino. Agora, doutor, quando se fala em histórico familiar, isso é para familiares de primeiro grau? Principalmente familiares de primeiro grau. Então, os pais e irmãos, mas claro que não dá para negligenciar uma história, eventualmente, de avós e tios, né? Então, é importante também, mas principalmente os familiares de primeiro grau. Doutor, e quais são os sintomas do câncer de colo retal? Bom, os sintomas do câncer coloretal, vale a pena a gente frisar e falar deles, mas quando não é bom a gente esperar eles aparecerem para se preocupar com isso. Mas os principais sintomas são alteração do hábito intestinal, quer dizer, o meu intestino se comportava de uma forma e ele mudou. Comecei a ter mais dificuldade para evacuar, antes o meu intestino funcionava como um reloginho e agora eu começo a ter dificuldade para evacuar ou eventualmente diarreia, perda de peso,
sangramento nas fezes, presença de muco ou sangue nas fezes. Esses são os principais sintomas que acabam se manifestando. Dor abdominal também, dependendo do estado, né, do estágio do câncer, né? Agora, doutor, mas ele pode surgir também de forma assintomática? Sem dúvida alguma. Nas fases iniciais, quando é bom a gente encontrar ele para a gente conseguir ter um maior índice de cura, geralmente o câncer é assintomático. Doutor, e com relação a pólipos, o que eles têm a ver com o câncer coloretal? Eles têm muito a ver com o câncer coloretal. Os pólipos, na verdade, eles são pequenas lesões precursoras do câncer de intestino. Os pólipos, quando eu falo aqui, os principais tipos de pólipos são os adenomas, os pólipos adenomatosos. A principal via de desenvolvimento de um câncer de intestino vem através desses pólipos. No português popular, os pólipos são como verrugas que aparecem no intestino grosso de algumas pessoas que ou se expõem aos fatores modificáveis ou têm uma tendência hereditária, genética a isso. Esses pólipos, eles podem variar aí de 3, 5 milímetros, então meio centímetro, até pólipos mais avançados, que são os pólipos maiores do que 1 centímetro. Os pólipos geralmente são assintomáticos, alguns deles, quando maiores, eles podem causar uma obstrução do intestino leve, então pode dar uma mudança no comportamento do intestino, podem também proporcionar, às vezes, sangramentos. Então, assim, nem tudo que sangra é hemorroida. Isso é uma coisa importante, acho que é uma coisa... Quando a pessoa tem um sangramento junto com as fezes, ou então foi evacuar e viu apenas sangue, é importante que procure um médico para esclarecer isso aí. Agora, doutor, todo pólipo, ele é de ordem maligna ou não? Não, os pólipos, geralmente, quando eles são encontrados, eles ainda não têm transformação maligna. Geralmente esses pólipos ainda estão em fase benigna, que é uma displasia de baixo grau que a gente fala. Quando eles começam a se alterar, já se percebe na patologia, lá o médico que usa microscópio para avaliar os espécimes que são retirados por endoscopia e mandados, ele já começa a ver alterações sugestivas de transformação em câncer. Então essa é a importância de se remover esses pólipos quando são vistos, para evitar que eles se desenvolvam. Nem todo pólipo vai virar um câncer de intestino, mas existe sim uma relação bem importante entre o desenvolvimento dos pólipos e a ocorrência do câncer de intestino. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico gastroenterologista, Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso, e nós estamos falando especificamente do torneio paramentado Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre o câncer de colo retal. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum,
Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico gastroenterologista Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso, o NEL, e nós estamos falando hoje especificamente sobre o Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Dr. NEL, o que é o rastreamento e quando ele precisa ser feito? A colonoscopia é a melhor amiga nesse momento, doutor? Ótima pergunta, Aguinaldo. O rastreamento é uma busca ativa pelas pessoas que têm uma tendência a desenvolver o câncer coloretal ou mesmo uma busca ativa aquelas pessoas que já têm o câncer de intestino. Ele é muito importante e já se percebe a importância dele em países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão, onde a incidência do câncer de intestino vem diminuindo a partir de ótimos programas de rastreamento para a prevenção desse câncer. O que se preconiza hoje é que todas as pessoas com mais de 45 anos, independente de terem algum sintoma ou alguma queixa intestinal, já devem começar a pensar nessa prevenção. Mesmo aquele paciente que diz o meu intestino, fala com orgulho, né? O meu intestino funciona como um reloginho, todos os dias na mesma hora, nunca tive nenhum tipo de sangramento nas fezes, minhas fezes sempre vêm bem formadas. Mesmo essa pessoa tem que pensar na prevenção. Então assim, além desse corte de mais de 45 anos, as pessoas que devem se preocupar com isso antes dos 45 anos são aquelas em que tiveram familiares com história de câncer coloretal antes dos 55 anos de idade, familiares de primeiro grau, aquelas pessoas que porventura tenham outros sintomas, como por exemplo o sangramento junto com as fezes. Esses têm que ficar atentos e consultar o médico. Na maioria das vezes, esses sangramentos em jovens são relacionados a hemorroidas ou pequenas fissuras que são como cortes na região do ânus, mas mesmo assim deve consultar o médico, porque como eu falei antes, nem tudo que sangra é hemorroida. Como que se faz esse rastreamento? Então assim, com certeza a colonoscopia é o melhor método para se identificar um câncer de intestino ou então aquela pessoa que já tem pólipos e que tem uma tendência a desenvolver o câncer de intestino. Além disso, a colonoscopia, ela proporciona a remoção, a retirada desses pólipos que um dia poderiam se transformar em câncer de intestino. Isso no ato do exame, no próprio... No próprio ato do exame. Os pequenos pólipos já podem ser retirados e alguns maiores podem ser programados para um segundo momento, para se conversar com o paciente, já que alguns procedimentos têm algum risco de sangramento, que deve ser conversados com o paciente antes de serem realizados. As remoções endoscópicas, né? Aquela pessoa que não tem acesso à colonoscopia, né, ela pode lançar mão de uma pesquisa de sangue nas fezes. Essa pesquisa de sangue nas fezes pode ajudar bastante na prevenção também. Tem a sua importância, doutor? Tem a sua importância. Não é o padrão ouro. Quem tem acesso à colonoscopia é melhor realizar a colonoscopia, quem tem acesso e que não tem contraindicações ao procedimento, mas quem não tem acesso ou tem alguma contraindicação, pode se lançar mão da pesquisa de sangue nas fezes.
essa pesquisa não é assim, eu fiz uma pesquisa de sangue nas fezes, deu negativo, agora eu não preciso mais me preocupar que eu não vou ter câncer de intestino. Não é assim. Essa pesquisa deve ser feita anualmente, junto lá com o seu exame de colesterol, triglicerídeo, de glicose, deve-se incluir a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que também é uma forma de se prevenir. Mas a colonoscopia é o nosso maior aliado, sem dúvida. Agora é um exame 100% preciso, a colonoscopia, doutor? Sim, ela tem uma ótima precisão. 100% é difícil de lhe dizer isso, né, Aguinaldo? É assim, a colonoscopia, o intestino grosso, ele tem várias pregas, tá? Então, assim, algum pólipo pequeno, menor do que 5 milímetros, às vezes pode, eventualmente, dificilmente, quando a colonoscopia é feita numa boa prática, com um bom preparo, com o intestino bem limpo, é difícil que deixe-se passar qualquer tipo de lesão. Lesões com mais de 1 centímetro não devem passar desapercebidas. Lesões com 3 a 5 milímetros, eventualmente, atrás de uma prega, eventualmente pode acontecer de não serem vistas, às vezes mesmo por colonoscopistas experientes e que têm boa prática. Mas é, sem dúvida, a melhor forma de prevenção para o câncer coloretal. Agora, doutor, e como é feita a colonoscopia? A colonoscopia é um exame endoscópico, como o próprio nome diz, então é uma sonda flexível que tem uma câmera na ponta e tem esse colonoscópio, ele também tem um canal de trabalho onde se pode colocar acessórios para remover os pólipos. A colonoscopia, ela tem um grande tabu pelo fato dela ser feita via retal. Então, isso aí já gera, às vezes, um desconforto para o paciente, um desconforto que eu peço que as pessoas cada vez mais se conscientizem que isso não é nenhum problema, não é nenhum demérito para quem faz uma colonoscopia. Na verdade, eu costumo falar para os meus pacientes, a pessoa esperta, a pessoa inteligente faz a colonoscopia. Aquele que fica se apegando a esse tipo de tabu, ele está deixando de se preocupar com uma causa importante de morte, uma causa importante de sofrimento, né, que pode acontecer no futuro de qualquer um. A colonoscopia, além desse tabu de ser feito via retal, ela também tem o tabu do preparo, a preparação da colonoscopia, que realmente é um pouco debilitante. A gente acaba desidratando um pouco o paciente para se fazer esse exame, porque a gente tem que usar laxativos potentes. Para quê? Para que o intestino fique bem limpo. O preparo é algo de suma importância na prevenção do câncer coloretal e da colonoscopia. Então isso deve ser feito com muito cuidado, com muita atenção às instruções passadas, certo? Então esse preparo que começa 3 dias antes, com o paciente evitando de utilizar fibras, que são frutas, verduras, saladas. Depois se começa a usar o Bisacodyl, geralmente, que são os comprimidinhos que já geram cólica e que já começam a limpeza intestinal. E 12 horas antes do exame vem o temido manitol ou o PEG, que é um outro tipo de laxativo, que esse se dilui em água, fica uma solução volumosa e que as pessoas têm que ir tomando continuamente, e esse promove a maior limpeza do intestino. Alguns pacientes mais debilitados, eles podem fazer o preparo assistido, que é o preparo dentro de um ambiente onde tem a enfermagem e médicos cuidando. Aqui na Clinigastro a gente costuma fazer bastante esse tipo de preparo em idosos ou pacientes com comorbidades mais importantes. Doutor Nel, no bloco anterior o doutor falou que já se preconiza que a colonoscopia se faça a partir dos 45 anos de idade. E aquele paciente que se submeteu a uma colonoscopia e o exame, tudo ok, ele precisa fazer de quanto em quanto tempo, doutor? O Aguinaldo veio hoje preparado, só com boas perguntas. Isso é uma questão interessante. A maioria dos guidelines, que são os consensos, então, eles preconizam que numa colonoscopia normal
se repita o exame em cerca de 10 anos. Tá? Eu, na minha prática clínica, eu prefiro sempre repetir em um intervalo menor, a cada 5 anos, porque a gente sabe, como eu te falei anteriormente, que não é um exame totalmente infalível, principalmente naqueles pacientes que tenham algum sintoma, eu preconizo repetir em 5 anos. Mas a gente fala aqui entre 5 e 10 anos, vamos deixar essa mensagem. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico gastroenterologista Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso. Estamos falando especificamente sobre o Março Azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de colo retal. Rápido intervalo comercial e a gente volta então para fechar o último bloco. Olá! Nós estamos falando ao longo das últimas semanas sobre o serviço de nefrologia do Hospital São José. Nós estamos falando sobre esse assunto porque recentemente nós lembramos o Dia Mundial do Rim. E por isso, a gente fez questão de trazer parte da equipe multidisciplinar do serviço de nefrologia do Hospital São José para explicar para você como é que funciona este serviço, os tipos de tratamento, o atendimento a estes pacientes. E hoje eu converso então com a psicóloga responsável pelo serviço que faz este tipo de atendimento aos pacientes em tratamento aqui no Hospital São José, seja de hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal e assim por diante. Então, eu queria saber um pouco sobre como é que é o atendimento de vocês, como é que vocês fazem a abordagem destes pacientes que chegam para iniciar o tratamento aqui no Hospital São José. Tá, obrigada, Kátia. Então, o serviço de psicologia, ele atua auxiliando o paciente a compreender as demandas da doença, né? Então, é um serviço de psicoeducação nefrológica. Claro. Porque como o corpo muda, as questões emocionais, sociais e as nutricionais mudam bastante. Sim. Então, a adaptação da doença é uma das partes mais difíceis para eles. Então, a gente tem hoje no hospital, né, os tratamentos já substitutivos para a doença renal. Sim. Então, a gente trabalha com pacientes em hemodiálise, tem que se adaptar à demanda da máquina, rotina, tempo de diálise e também a muitas das questões que podem surgir relacionadas à depressão. Por, vamos dizer assim, ele sai... Querer aceitar o tratamento, ele sai da vida comum, habitual, sim, e se encontra em um outro momento, muitas vezes inesperado. É uma doença que cresce no Brasil, mas a parte de diagnóstico é um pouco demorado. Então, como a maioria dos nossos pacientes já descobrem a doença quando iniciam um tratamento, claro, é um impacto emocional muito forte nessa rotina. Imagina. Tem que parar de trabalhar, precisa de um cuidador. Então, essa é a parte de mais adaptação da parte emocional. Então, essa demanda do atendimento aqui no Hospital São José acontece de forma diária, de forma quinzenal? Como é que vocês fazem na abordagem? O paciente entrou no hospital, iniciou o tratamento, a equipe multidisciplinar automaticamente já entra em função, digamos assim, em atendimento? Quando ele inicia no nosso serviço de hemodiálise ou no transplante, que também é um método de tratamento, a gente já participa. Então, os coordenadores, né, tanto a parte da enfermagem quanto a parte da medicina, eles chamam a equipe conforme a necessidade. Na internação, é pela demanda da internação, e no tratamento é continuado. Então, tem uma primeira avaliação, né, onde individual, onde a gente acolhe, proporciona para o paciente o vínculo com a equipe, que é o mais importante inicialmente. Aí tem, geralmente, um acolhimento com a família, para entender as questões da doença, esse processo, né? Com a família. Porque a família fica bem próxima. Claro. Né? Muitas das debilitações assim atingem o lar inteiro, e aí depois tem uma sequência de atendimento. Eu tenho um tanto de horas no setor, e aí a gente faz, conforme os planos terapêuticos, o acompanhamento. Se surge alguma demanda extra-hospitalar, a gente faz encaminhamento para a unidade básica. Claro. Então, todo esse tipo de prestação de serviço, de acolhimento, digamos assim, as pessoas que iniciam no serviço de nefrologia do Hospital São José têm também o atendimento do serviço de psicologia. Isso mesmo. Tá certo. Fazem parte tanto do serviço nefro, quanto, quando necessidade, no transplante também. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Obrigada também. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu convido você a continuar nos acompanhando nas próximas semanas, onde nós estaremos falando sobre o serviço de nefrologia, os tratamentos existentes aqui no Hospital São José. Eu te encontro no próximo programa do Pergunte ao Doutor. Até lá!
A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico gastroenterologista, Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso. Nós estamos falando do Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Dr. Nel, como descobrir se eu tenho câncer coloretal? Bom, a melhor forma de se descobrir é através da colonoscopia, que a gente tem falado. Alguns casos mais avançados acabam chegando ao hospital já com uma obstrução intestinal, um entupimento do intestino, e às vezes ele é diagnosticado já por um exame tipo tomografia e o paciente tem que ir para uma cirurgia de urgência. Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico é através da colonoscopia. Naquelas pessoas que fizeram a pesquisa do sangue oculto, quando ela vem positiva, a pessoa vai para a colonoscopia. Doutor, e como é o tratamento para o câncer de colo retal? O tratamento do câncer coloretal ele varia muito de acordo com o estágio em que o câncer é descoberto, certo? O que a gente quer cada vez mais é descobrir precocemente e já poder tratar endoscopicamente com técnicas que têm a origem na escola japonesa, que são as técnicas de mucosectomia ou dissecção de submucosa. Essas técnicas são feitas em centros em que há uma expertise e treinamento para isso, não são técnicas simples, mas são factíveis. A gente aqui tem feito com sucesso em muitos casos e muitas vezes aí esse paciente não precisa de nenhum complemento cirúrgico ou com quimioterapia ou radioterapia. Alguns casos mais avançados precisam de realizar quimioterapia e radioterapia para depois ir para uma cirurgia. E os casos, talvez, eu estou falando assim bem simplificadamente, em alguns casos intermediários, primeiro se faz a cirurgia e depois se vê a necessidade de se complementar o tratamento com quimioterapia. Inclusive, até bom que se diga, o Dr. Nel ficou uma temporada no Japão, né? Estudando justamente, né, o tratamento, né, de cânceres precoces do aparelho digestivo. É isso, né, doutor? Realmente, esse período no Japão foi fantástico. Eles são a maior escola para tratamento de lesões precoces. É o lugar onde tem maior incidência de cânceres do trato gastrointestinal e eles são dominadores da nanotecnologia e fazem esses procedimentos minimamente invasivos como ninguém. Foi um período muito rico, onde a gente aprendeu muita coisa lá. Doutor, agora uma pergunta bastante pertinente. O câncer coloretal tem cura? Ele tem cura e quando ele é detectado precocemente, essa cura pode chegar em até 90%. Olha só, que boa notícia. Doutor, então, para finalizar nossa entrevista, quais são as medidas de prevenção para afastar a probabilidade do câncer coloretal? São aquelas que todo mundo sabe que deve fazer. É de ter uma vida mais saudável, evitar o fumo, evitar o álcool, evitar
alimento muito gorduroso, alimentos muito industrializados, processados, ter uma dieta rica em fibras, frutas, verduras e saladas, tomar muito líquido durante o dia, proporcionar com que o intestino tenha um bom funcionamento. E é claro, mesmo pessoas que fazem tudo isso ainda têm chance de ter um câncer de intestino. Então, deve se preocupar com a prevenção. O câncer coloretal, ele tem prevenção, ela é uma prevenção efetiva e as pessoas devem buscar por isso para aumentar cada vez mais a expectativa de vida da humanidade. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico gastroenterologista, Dr. Manuel Carlos de Brito Cardoso. Falamos no programa de hoje sobre o Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Dr. Nel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e vamos lá. Março Azul, prevenção do câncer coloretal, abrace essa ideia e vamos nessa. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocor e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocor e Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, unidos somos Premium. URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.